O nome Tudo aqui bom? do Henrique Pereira. Eu tô com o seu nome, Henrique. Não, já mudou. Esse não. nome é perigoso. Já tá Kleber, já. Imagine, eu me senti rico agora, cara. Tudo bem, gente? Tudo bem, Dani? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, e Tudo você? ótimo, Kleber, contigo. Grande Kleber, Tudo como é que você bem. está, meu querido? Tiago tá aí também? O Não, Thiago tá dirigindo. O Thiago O tá no meio da Falcão. estrada. Opa, meu amigo Falcão, o homem da cobra, tudo bem? Ô, Boa rapaz, que isso, bicho. Como é que você está, ficou meu querido estranho amigo isso, hein? Kleber? Pessoal, Não, que quando... Já tá ao vivo? Eu ia Já. contar uma, mas depois eu conto. Tudo bem, fica Falcão, para a atrás. sequência. Pessoal, então estamos iniciando aqui com os professores do IFB, a nossa primeira aula aí de resolução de questões do CFP. Vamos com isso até o dia 4 de dezembro. Mas hoje a gente não vai resolver questão. Hoje o objetivo é a gente conversar aí um pouco sobre a prova, né? Como é que é a prova, o que esperar dela e como se preparar. Então essa é a nossa pauta de hoje. Estamos aqui com cinco dos professores que ministram o CFP aí pelo Brasil. Antes de vocês se apresentarem, pessoal, eu vou apresentar vocês naquele vídeo que a gente gravou lá pela Caixa Econômica, né? Legal. Que está aqui na minha pauta. Então, apresento vocês, depois vocês se apresentam aí pessoalmente, né? Olá pessoal, meu nome é Daniela Souza, eu sou profissional CFP, atualmente como Private Banker no segmento Private. Olá, meu nome é Anderson e eu vou ser o facilitador desse módulo 4. A gente vai ver a parte de gestão de riscos e seguros. Nessas videoaulas iremos desvendar os segredos do CFP para você se tornar um excelente planejador financeiro. Convido vocês para o nosso curso preparatório CFP. Eu sou professor aqui da disciplina de Planejamento Fiscal. Nós preparamos um curso completo para vocês, com o único foco de fazer você passar na prova. A certificação CFP é uma certificação muito técnica e vai buscar no detalhe as informações que você vai aprender nesse curso. Venha com o IFB nesse curso preparatório CFP. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor, dominando bastante essa matéria. Até lá, CFP! Muito bem. Lembram desse vídeo que a gente gravou? Sim, foi tão bom rever. Um ano já. Essa foi a gravação que a gente fez quando a gente montou o curso para a Caixa Econômica, que foi gravado ao vivo lá em Brasília, na sede deles. Esses professores vão estar aí, vocês vão ver ao longo dessas 3 semanas, né? Mas 4 deles já estão aqui. Estão começando pelas damas, até a autora do módulo 1, mas por isso, né? Boa noite, Dani, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vocês? Espero que estejam tudo bem aí nessa segundona, início de semana. Uma ótima semana a todos. Daniel, que tá aí escondido atrás da câmera, né, Daniel? Boa noite, Daniel. Opa, boa noite, Henrique. Como é que você está? Boa noite, pessoal. Professor aqui do módulo 3, Planejamento Sucessório. Meio correndo, indo para a próxima aula aqui de CPA 20, mas ainda estou aqui. O Daniel, provavelmente ele vai ter que sair no meio, né, Daniel? Para conseguir chegar lá a tempo de ministrar o curso. Estou aqui do ladinho da sala, mas já estou saindo lá para conseguir abrir a porta para os alunos. Aí tem o professor Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo ótimo, Henrique. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal, empreitado agora na segunda-feira, caminhada final aí para a certificação. Acho que tem muita coisa para a gente poder falar e vai ser bem legal fazer esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, Henrique. Acho que a gente vai ter um papo bem construtivo hoje, falando sobre a certificação, dicas, enfim. Acho que vai ser bem legal. Legal. O Anderson, que é o autor aí do curso no módulo 4, né? Gestão de risco e seguros. E aí tem o professor Kleber. Tudo bom, Kleber? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, pessoal? Boa noite para todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Sou professor aqui do módulo 5 e 6, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório. Então, são as 2 últimas provas ali do módulo. Quando você já está na retinha final, é nosso assunto, né? À tarde, as 2 últimas provas, se você seguir a sequência.
mas muito gratificante, né? Trabalhar esses itens tão importantes aí para a nossa certificação. Legal, então a equipe aí toda apresentada, a gente vai estar se encontrando aí ao longo dessas 3 semanas, né? Eu e a Daniela já temos aí uma apresentação amanhã, né? Então, estávamos aqui selecionando eu, a Daniela e o Adalto, professor lá de Curitiba, também do módulo 1. Já estamos aí planejando as questões de amanhã. Amanhã tem questão interessante para a gente resolver, né? Muita coisa boa. Bom, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a prova, né? Então, um pouco aí da experiência de cada um, de como é que é a prova, os pontos importantes, né, de cada prova. Mas eu queria só começar já passando aqui a minha avaliação dessa prova. Então, qual é a questão dessa prova aqui, né? Eu sei que acho que todo mundo sabe que você tem que fazer metade de cada um dos módulos obrigatoriamente. É uma dificuldade adicional. Quem veio aí no CPA 10, 20 CEA não teve esse desafio. Nessa prova tem, né? Além de fazer os 70%, tem que acertar metade de cada módulo, né? E é uma prova prática, né? Então, o que ela foca? Ela vai focar muito em estudo de caso. Então, você vai estar sempre aí vendo a maioria das questões. Não pergunta o que é, pergunta para que serve, né? Como usa. Então, a grande pergunta da prova é como usa, né? É isso que você tem que estar atento. E a gente tem uma educação no Brasil muito focada nessa coisa de o que é, desde lá da mitocôndria, né? O que é uma mitocôndria, mas para que serve, como usa, não é uma coisa que a gente está tão acostumado assim. É um modelo americano de ensino esse. Daí que as questões... muita gente se surpreende com enunciados longos assim, né? Então, é uma coisa aí que eu já chamo a atenção. Ó, se prepara para enunciados longos assim, porque é um caso. É um caso, né? E aí? O que vocês acham aí da prova? Eu vou começar, então. Vai lá, Dani, eu vou em seguida. Então, assim, eu acho que o CFP é uma prova que tem muito mito, né, em torno dela, assim, uma preocupação muito grande em relação ao nível de dificuldade. É uma prova com um baixo índice de aprovação, então isso acaba gerando muito medo nos candidatos, né? E eu me deparei com isso também, com esse sentimento. Quando eu fui fazer, eu achava assim, que era uma coisa impossível de passar. Tem aquela cultura que muitas pessoas falam assim, essa prova não dá para passar de primeira, tem que ir fazendo por módulos. Justamente por conta do índice de aprovação que, quando você busca aí né, os índices lá na Planejar, o número que mostra é muito baixo. Mas qual que é a minha percepção, né? Eu acho que é uma prova, sim, que tem um nível de dificuldade mais elevado do que as CPAs, por exemplo, por justamente ser uma prova muito mais completa, né? Então, como o Henrique falou, as questões elas trazem uma série de assuntos na mesma questão e você tem que saber aqueles assuntos para conseguir resolver a questão, né? Então, uma questão do módulo 1, por exemplo, vai trazer conhecimento do módulo 3, vai trazer conhecimento de tributação, você precisa saber as informações, precisa estar dominando bem a matemática financeira, saber usar HP, entre alguns outros assuntos de teoria também. Então, são questões bem mais complexas. E aí, muita gente acha que isso é um grande problema, uma grande dificuldade, mas muita gente me pergunta, Dani, qual que é a dica para estudar para o CFP? O que a gente tem que fazer? Como é que faz para passar? É estar muito preparado mesmo dentro dos assuntos da prova, né? Fazer muitos exercícios, estar preparado para chegar na prova diante de questões tão elaboradas como essa que o Henrique mostrou, que é uma questão típica de prova, principalmente no módulo 1 e módulo 3, né? Questões mais longas, onde você tem que estar, de fato, dominando como resolver as questões para não perder tempo, até porque o tempo para responder a questão e marcar o gabarito é muito curto, né? Então, eu costumo dizer que o CFP, ele traz 2 desafios,
primeiro, você se preparar com o conteúdo, e segundo, estar preparado para fazer a prova, que são duas coisas diferentes, né? Então, não adianta só estudar a matéria, saber a matéria, você tem que estar preparado para chegar na prova e dominar a prova, porque ela, além de uma prova de conhecimento, eu falo que ela também é uma prova de resistência física, porque é uma prova muito cansativa e muito estressante. Então, assim, eu sempre falo com os alunos, né? Façam os simulados como se você estivesse na prova. Coloca cronômetro, né? Tenta simular o máximo possível o dia da prova, porque você vai chegar lá e não vai ser pego de surpresa, e aí vai se sair bem, depois é só corrigir o gabarito e correr para o abraço. Eu gosto de brincar falando que o CFP não é um bicho de 7 cabeças. São só 6 cabeças, que são 6 módulos. Boa, Dani, exatamente. Mas, assim, comparando assim, um pouco do CFP com CEA, com CPA 20, CPA 10, eu vejo muito claramente que as questões da Ambima são questões muito mais com peguinhas, com mais dificuldades, que não estão buscando o conhecimento, né? Estão buscando ali um detalhe ali num jeito que perguntou, do jeito que foi formulada a pergunta. Já no CFP, fica muito claro que as perguntas elas estão voltadas, estão focadas exatamente para o conhecimento tácito sobre a matéria. Então, são perguntas mais aprofundadas, você precisa ter um conhecimento profundo sobre o conteúdo, mas não vai ficar lá na picuinha, na vírgula, no E, né, naquela questão que é uma questão de interpretação de texto. Eu não vejo isso no CFP. Eu vejo no CFP uma prova que, com certeza, você demanda muito mais estudo, né? Mas não é uma prova que você vai ter tanta dificuldade para conseguir resolver as questões se você realmente estudou. Se você tem um conteúdo, você vai conseguir ir muito bem na prova, só precisa estudar muito, porque são muitos conteúdos, são 6 módulos, então você demanda muito tempo de estudo. Exatamente. Eu digo, Dani, eu costumo falar que a prova do CFP é uma prova justa. Ela te dá ali uma quantidade de conteúdo para estudar e ela vai te cobrar aquele conteúdo e para você responder as questões mesmo, né? Então, o que você falou é bem interessante. Ela não tem muitos pegas. Um exemplo, né, que eu sempre falo da minha prova. Claro que o candidato ele precisa saber trabalhar as taxas, né? Trazer taxas e prazos para as mesmas bases, como que ele vai achar aquilo, quando ele responde uma questão, em qual base ele está trazendo taxa ou prazo em relação ao que a questão está pedindo, é super importante isso. Mas, por exemplo, na minha prova, a prova me trouxe todas as questões nas mesmas bases, eu não tive que ficar transformando taxa, eu não tive que ficar fazendo taxa equivalente nas questões, como a gente vê nos simulados. Nos simulados a gente tem que fazer isso porque o candidato ele precisa saber trabalhar isso, né? Mas lá na hora da prova mesmo, a prova não é feita para você não passar. Ela vai te cobrar ali aquele conhecimento, mas também não vai dificultar tanto ali a sua vida, né? Então, assim, ela é mais fácil do que as pessoas pensam, principalmente quem nunca fez e vai fazer a prova pela primeira vez, nunca teve contato com a prova, a hora que chega lá, às vezes está esperando uma prova muito mais difícil, foi o meu caso, eu estava esperando uma prova muito mais difícil do que a que eu enfrentei de fato. Né? Então, eu acho que ela é uma prova conteudista, mas eu não acho que ela é uma prova que explora peguinha e tudo mais. Eu acho que esse é o ponto mais chave. Assim, ela te dá um pouco de canseiro na questão de raciocínio, que te exige um pouco de velocidade, por isso que é importante tanto treino, né? Porque não basta você responder certo, você tem que responder num tempo hábil bom. Que você estava comentando antes, é mais ou menos 3 minutos o tempo que a gente tem entre ler a questão e poder interpretar. Então, tem vários que você vai papum, bate rapidinho vai, mas vai ter algumas de matemática financeira que ela vai ter bastante detalhe. E aí essas você vai ter que desenvolver mais e tal, você tem que ir trabalhando esse tempo. Então, se você já sabe que alguns detalhes de matemática financeira vão te levar muito tempo, você já vai praticando outros para ir um pouco mais breve, ou até às vezes separando, porque não, essa que eu sei que vai dar trabalho para calcular, vou deixar ela um pouco para depois, porque mais vale acertar mais itens do que acertar um que é complexo, né? A prova não tem nível de dificuldade, como acontece em vestibular, que uma questão vale mais que outra. Não, todos os itens valem o mesmo tanto. Então, você tem que fazer uma gestão de tempo muito boa. E aí é que realmente simulados e tudo mais ajudam demais. Para o quê? Para te pegar agilidade de prova, que é uma coisa que você precisa ter, em vista do tamanho do conteúdo, né? Então, assim, como o conteúdo já é bipartido, então, poxa, 5 horas para módulo 1 e 2 e o restante, né, que são os outros 4 módulos que ficam no período da tarde, no período da tarde ainda é um pouco mais fluido, que você já sabe o que você tem mais facilidade, se enjoa demais de uma questão, você pode trocar de módulo, é um pouco mais fácil isso. Na questão da manhã, é bastante matemática financeira e, assim,
troca um pouco de assunto, mas ele está basicamente caminhando no mesmo métier de finanças, né? Exatamente. É isso, pessoal, e mais uma coisa que a Dani citou e que eu acho muito interessante também, é a questão da preparação, principalmente para quem vai fazer a prova completa. Então, eu falo isso, né? O Henrique participou comigo das aulas lá na Paulista, e uma coisa que a gente deixa bem claro, se você não fizer a simulação do mesmo horário de prova, do mesmo desgaste que você vai ter 2 semanas antes da prova, provavelmente você pode chegar lá e ficar muito extenuado. Principalmente nesse ponto que Anderson falou, porque a parte da manhã, ela é uma parte mais crítica da prova, onde você é demandado muito de você um esforço mental, você tem que estar com os cálculos na mão, e as questões, elas são muito grandes. Por exemplo, você pega lá um fluxo de caixa da família, quando você vai fazer aquela questão que você vai separar investimentos, é muito tempo que você perde com essa questão. Então, você sai, vai para um break rapidinho ali de almoço, de 1 hora e meia, a depender do tempo que você saiu da prova, e já volta imediatamente para pegar o caderno das próximas questões. Então, você tem que fazer um laboratório em casa disso, de tempo. Por exemplo, você às vezes vai fazer a prova numa cadeira que não é a cadeira que você estudou. Você já sabe que vai ter desconforto ali. Você às vezes vai pegar uma fila enorme ali do almoço e não vai conseguir se alimentar. Você tem que levar também ali barra de cereal do sabor que você gosta, ou uma fruta também, para você estar preparado para essa contingência. Por exemplo, na penúltima prova, o pessoal chegou a pegar 1 hora, 1h20 de fila. Então, quando ele terminou de fazer a refeição, que voltou para a sala, praticamente ele só teve 10 minutos de intervalo, né, para você sentar, sentir um ambiente, internalizar. E outro ponto positivo também, principalmente da prova da tarde, é que você pode alternar, né? O Henrique, ele é da teoria aí que você deve fazer o cálculo logo depois do almoço, né? Mas você pode também escolher a matéria que você tem mais afinidade. Tem gente que pega seguros, por exemplo, vai fazer primeiro, e pega depois o planejamento sucessório e deixa o cálculo por último, né? Lógico que isso é uma escolha do aluno, mas assim, entenda todas as nuances, como é que acontece a prova, como é que funciona a questão do tempo. Eu posso alternar as questões, que horas eu saio para o almoço, que horas eu volto. Então, você tem que estar com isso bem definido e você tem que fazer laboratório disso, me perdoe, mas tem que fazer sim. 1 semana antes, você tem que ficar lá 3 horas sentado durante a manhã e mais 3 durante a tarde, para você saber que vai ser exigido fisicamente aquilo de você na prova, fora o conhecimento, né, que o nosso curso propicia aqui para você, mas é você treinar essas coisas que estão fora do escopo, aí, na minha opinião. Aprendi agora que eu tenho que treinar para treinar para a prova, tem que ser na cadeira dura, que é para já ir assentando. Você tem que treinar em várias cadeiras. Faz sentido ou não Treine faz? em várias cadeiras. Pega aquela de boteco de madeira, né? Que se você passar 3 horas naquela, tá fácil. A cadeira da Dani custa R$3.500, gente. É diferente, né? Pois é, aí ela te abraça, entendeu? Aí fica confortável, né? Aí é mais tranquilo. A prova não é tão assim, aquela cadeirinha universitária, né? Aquela cadeirinha universitária, que as coisas ficam tudo caindo ali por lado, você chega nervoso. Eu tremia tanto que eu não dava conta de pegar a calculadora, caía todas as coisas pro chão. Enfim, o dia da prova é de fato... Nos meus tempos de universidade, a que não furava a minha bunda nem rasgava a calça já estava bom, porque na UNB era só o que tinha. Boa. Da USP era muito diferente, Henrique? Então, a USP, eu peguei ela antes e depois da reforma na faculdade de administração. Depois da reforma ficou show de bola. Mas antes da reforma nem furava calça, era de madeira, né? Tem dessas coisas. Sem ar-condicionado. Sim, ar-condicionado. E com cinzeiro. Tinha cinzeiro na mesa. Tinha cinzeiro na mesa. Porque era da década de 60, tinha cinzeiro na mesa. Tinha cinzeiro na mesa. Tinha cinzeiro na mesa e tinha professor que fumava na sala. Que isso, gente? Você tá achando que aqui é old school. É old school total, né? Ai, gente. Mas eu acho que, assim, parece clichê, né, gente? Assim, acho que não tem fórmula mágica, não tem nada assim que a gente vá falar que vai ser muito diferente do que tem que fazer. É estudar. Estudar muito o CFP.
não pode ser uma prova a ser subestimada, é de fato uma prova extensa, cansativa e que vai demandar muitas horas de estudo, né? Então, assim, às vezes as pessoas tendem a subestimar um pouco a prova, mas o meu conselho é não subestime, esteja preparado para encontrar de tudo, porque é muito conteúdo para você fazer 140 questões, então pode ter de tudo ali dentro. E como não dá para saber o que a prova vai pedir, você tem que estar dominando bem ali os 6 módulos, pelo menos acima aí de 75%, 80% nos simulados, né, para ter uma margem de segurança para conseguir obter o sucesso. Dani, dentro disso aí que você está falando, né, sempre a gente pega um feedback dos alunos, e eu fiz questão de pegar o feedback da prova dos alunos que fizeram a última, e a gente vê, dentro desse contexto, a gente fala muito em matemática financeira, em cálculo, só que o código de ética da Planejar, gente, ele tem um peso enorme na sua prova. Por exemplo, só de código de ética da Planejar aqui foram 20 questões nessa prova. Então, não estou dizendo que seja uma coisa simples, mas é uma coisa nova, que você vai demandar uma leitura. Quais são as causas de punição, quem pode fazer uma reclamação, qual o comportamento também do planejador financeiro, eles querem saber muito isso. Porque como essa profissão do planejador financeiro é uma profissão que está se consolidando no mercado, a prova está buscando muito que você entenda o comportamento ético, como atender um cliente, quais são as punições, quem pode fazer esse tipo de reclamação, como é que funciona a punição dentro da Planejar, quem é que apura, quem é que vai estabelecer quais são as medidas punitivas, se tem multa, se você pode perder a licença. Então, essas coisas são muito interessantes. E são coisas que não vão demandar cálculo, vão demandar o quê? Leitura. Agora, uma leitura mais atenta, uma leitura mais atenciosa, porque são coisas novas. A maioria das pessoas sabem o que é código de ética, principalmente quem trabalha em banco, mas você não sabe como é o código de ética da Planejar. Então, o ideal é ler esse código de ética, fazer muitas questões, porque o peso é fenomenal na sua prova, e você vai ver que faz a diferença realmente. E complementando, Kleber, além do código de ética no módulo 1, uma coisa que pesa muito também, e às vezes as pessoas subestimam e passam batido, é o tópico do processo de planejamento financeiro, né? Que é um passo a passo de como fazer um planejamento financeiro. E tem muitas questões na prova, né? É claro que a matemática financeira ela é importante não só para o módulo 1, você precisa dela no módulo 2, no módulo 3, bastante, né? Acaba que na tributação também usa alguma coisa, mas o maior peso no módulo 1 são esses 3 tópicos mais teóricos, né? Que são o perfil de competências do planejador, o processo de planejamento financeiro e o código de ética da Planejar. Então, são 3 assuntos de extrema importância que têm um peso realmente muito alto no módulo. Das 54 questões do módulo 1, eu acredito aí que pelo menos 40% vai estar dentro desses 3 assuntos, ou talvez até mais. Acho que o Henrique tem esse número de questões por tema, né, Henrique? Tem, até mais. A matemática financeira, que é um negócio que assusta a turma, né? No módulo 1, de 15% a 20% das questões são de matemática financeira. Elas chamam muita atenção, porque demora para fazer. É verdade. E você falou muita uma coisa gente que eu não domina a matemática financeira e se assusta. Mas é de 15% a 20% das questões. Depois tem um monte de conta que são aquelas de balanço, né? Que não são contas complexas, é mais e menos. Você só mais precisa saber onde que você coloca cada uma, né? Mais conceitual do que propriamente de conta. A conta é demais, né? Exatamente. É bem simples. É atenção e conceito. Sim. Mas matemática financeira mesmo são de 15 a 20 questões. 15 a 20 questões, 15 a 20%. Essa parte final do módulo 1... Aliás, já estamos até falando do módulo, né? Essa parte final do módulo 1 é muito relevante. Só para o pessoal ver aqui, ó, isso aqui é o módulo 1. É isso que você vai ter que ver no módulo 1. O módulo 1, ele é o diagnóstico. Então, você tem que ser capaz... O que o módulo 1 quer saber é se você é capaz de diagnosticar a situação financeira de um cliente. Exatamente. É isso que o módulo 1 está atrás. E aí, ele te dá todas essas ferramentas aqui. Exato. Todas essas ferramentas aqui, que são as ferramentas que você precisa para entender qual é a situação do cliente e poder dar uma recomendação.
Exatamente. Agora, é bem isso mesmo. Essas últimas 3 aqui, uns 40% da prova está aqui. Aqui tem 10 questões, né, normalmente. Mas assim, às vezes uma se divide em 6, né? Aqui é uma questão que você responde pelo menos 6 aí, de balanço e orçamento. Sistema financeiro aqui não cai muita coisa, mas precisa saber, se você não sabe olhar o mercado, o cenário macro e alinhar isso a uma carteira de investimentos e a um planejamento financeiro, né? Você não faz um planejamento financeiro. Produtos de crédito, que é importante também para o planejamento. Enfim, né? O módulo 1 é o planejamento financeiro, né? Então... eu ia só já dependendo do meu módulo, né? É o melhor, eu acho que é o mais gostoso de fazer, assim, né? Eu acho que é o mais importante da prova e o mais gostoso de fazer é o módulo 1. Eu acho que ele é muito, assim, completo. Sou suspeita, né? Eu discordo de você, tá? Eu discordo de você. O melhor módulo da prova é o 6, gente. Nossa, esse aí, Kleber. O melhor é o 6. É o 3, sem sombra de dúvidas. Todo mundo precisa aposentar. Tenho 2 alunos aqui. Não, morrem antes, não precisa, Daniel. Tem um ponto ali do módulo da Dani que eu acho que é importantíssimo, porque sem ele você não consegue fazer bem nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, que é a etapa do planejamento financeiro. Não por acaso, até sublinharia bem aí, Henrique, não por acaso ele está no módulo 1 exatamente para você entender como é que funciona a prova. Porque é entendendo a situação que você vai ver, será que cabe seguro para essa pessoa? Será que vale a pena fazer previdência? Quanto de previdência? Vou me utilizar do benefício fiscal até o limite? Não vou? Vale mais a pena o P ou o V? E aí, enfim, se ele já está, dependendo do momento de vida que ele já esteja, você também já começa a pensar no sucessório, em como é que você vai fazer essa partilha dos bens e tudo mais. Então, assim, entender bem e captar esse preciosismo ali das ideias e dos detalhes da situação do cliente é que você vai conseguir ter mais clareza de quando utilizar os outros módulos. Então, assim, eu diria que a etapa do processo de planejamento seria a espinha dorsal da prova. É dela que vai se ramificando as coisas. Por isso que é importante que você entender as etapas, porque se entendendo bem as etapas, as outras coisas vão fazer muito mais sentido. E aí as coisas vão se encaixando e fica muito mais fluido. Se você simplesmente decorar, quando chegar lá, você vai falar, mas por que eu vou fazer o seguro de vida? Faz sentido fazer para esse cara ou não? E por que eu devo montar uma holding familiar ou não, né? Ou estruturar um fundo exclusivo, por exemplo. Depois. Do módulo 1, justamente, você tirou o diagnóstico e aí você vai dar soluções financeiras para o cliente, que é o que vai aparecer no módulo 2, 3 e 4, né? O módulo 2 são as soluções de aplicações financeiras, o módulo 3 as soluções de aposentadoria e o módulo 4 as soluções de seguros, né? Basicamente, que vem no 2, 3 e 4. E passa também por algum tipo de ajuste tributário, algum tipo de otimização tributária na carteira de investimentos do cliente, ou até na própria geração de renda dele, e questões de sucessão, né? Então, a sucessão e o tributário, eles entram para deixar isso aqui mais eficiente, né? Para você fazer essa operação de uma forma mais eficiente. Se aproveitando de ganhos tributários e pensando na sucessão, né? Na verdade, quando a gente pensa durante muito tempo, né, o serviço do planejador, ele ficava restrito assim na cabeça dos clientes que ele ia ter uma redução fiscal. A gente sabe que o planejamento financeiro, ele vai envolver muito mais coisas, né? Então, por que o módulo 5 e 6, acompanhando esse raciocínio da Dani, que um é importante também, e do Anderson, só que você agrega outras coisas importantes quando você fala de planejamento sucessório. Por exemplo, você tem uma coisa interessantíssima lá. Você defende os interesses de um menor, de um incapaz, que porventura esteja numa disputa patrimonial. Olha como a lei ela foi inteligente, né? E ela resguardou esse interesse do menor. Fora isso, também a gente tem, quando a gente fala da elisão fiscal, que a gente vai utilizar uma metodologia legal para reduzir a tributação do cliente, a gente vai ver que tem uma gama de coisas que o cliente não é forçado a fazer nenhum tipo de malabarismo, ele só vai seguir a lei, ele só vai seguir os passos que o planejador financeiro vai orientar ele, para ele ter uma redução também na carga tributária. Então, acho que como cereja do bolo vem esses 2 últimos módulos,
porque ele consegue conversar com os 4 módulos anteriores, né? E trazer coisas diferentes. Eu trago no módulo 6, por exemplo, a questão do casamento. E a gente vai ver, né, como todo mundo, quase todo mundo no Brasil é do regime legal, ele não senta para fazer essa escolha do regime, a gente vai ver o peso que tem isso, né? Se você, porventura, não casar num regime que ele seja condizente com a sua situação econômica ou financeira, e também da sua esposa e da família. Então, o planejador, eu digo assim, quando você chega no módulo 5 e 6, é como se você completasse todas essas competências que você precisa para desenvolver o trabalho, né? Então, é muito interessante o módulo 6. São coisas assim que a gente não pensa, por exemplo, inventário, regime de bens, a importância do testamento, a importância da morte, por exemplo. A morte é muito importante, o momento da morte, pois ela vai definir para quem vai os quinhões. Então, se eu morrer e os meus pais também morreram e eu sou solteiro, não tenho filho, para quem é que vai esse dinheiro? A gente começa a refletir, né? Mas se eu sou casado e não tenho filhos, se eu morrer, para quem é que fica também a herança? Então, são coisas muito interessantes que, além de contribuir para você passar na sua prova, ela traz conhecimentos que você vai usar no seu dia a dia, como planejador, como gerente de instituição financeira, né? Você vai ter um papo muito mais profundo com o cliente, vai ter um diálogo muito mais profundo com esses conhecimentos que você adquire no módulo 5 e 6. Kleber, aliás, deixa eu só interromper um instante, que eu preciso passar para o Daniel para ele dar uma dica aí do módulo 3, que o Daniel entra em aula daqui a 5 minutos, né, Daniel? É isso aí, então eu já quero aguardando o resto dos alunos chegarem. Mas vamos aproveitar, porque logo, logo eles já devem estar por aí. Então, Daniel, uma dica aí para o módulo 3. O que você diz aí, módulo 3, aposentadoria? Cara, o módulo 3, ele é um módulo que eu acho que ele é importante para todas as pessoas e ele é muito importante você trazer o seu conhecimento do módulo 1 e do módulo 2, que vão ser aplicados no módulo 3. Então, assim, você ter o conhecimento da sua capacidade técnica de fazer as contas, né, de resolver uma equação, de conseguir trazer a valor presente, conseguir calcular e comparar outros produtos financeiros com os produtos financeiros que são aqueles utilizados para aposentadoria. Então, na prova a gente vai falar muito de previdência privada aberta, né? Mas, obviamente, vai ser cobrado também previdência privada fechada e também a previdência pública, num grau um pouco menor. Então, o foco principal é previdência aberta, que também é o que é mais utilizado hoje no Brasil, acho justo, mas também você precisa entender os conceitos da previdência pública e também os conceitos da previdência fechada. Então, você vai conseguir, né, ver que as questões são muito focadas numa comparação do que seria, né, numa aplicação e que você, aplicando aqueles conceitos de imposto, de cálculo de perpetuidade e até de trazer aqueles valores que você vai necessitar para se aposentar e a influência que vai ter, inclusive, de taxa de administração, taxa de carregamento e, principalmente, né, gente, a inflação, o que ela pode comer do seu investimento na perspectiva de uma rentabilidade no longo prazo para você. É isso, é esse tipo de análise, né, que eu estava projetando aqui, ó. Você tem que saber quanto você vai ter que saber, no fundo, o quanto o camarada, primeiro, o quanto ele tem capacidade de poupar, se você traz lá do módulo 1, né? Aí, quanto que ele precisa de renda futura, que você também traz lá do módulo 1. Aí você vai analisar quais são as alternativas, quanto ele tira da previdência pública, o que aconteceria se ele fizesse por via aplicação e renda perpétua, como é que seria se ele colocasse isso numa previdência privada, né, num PGBL ou VGBL, obviamente diferenciar os dois, né? Então é esse tipo de análise que você vai ser exigido lá na prova, né? Poxa, o que é melhor para essa pessoa? É fazer aplicação? Qual é o melhor plano? É colocar na previdência? Ela deve contribuir ou não para a previdência pública? O que é melhor para essa pessoa, né? É esse tipo de análise que vai ser exigido lá no módulo 3. É isso aí. Galera, vou aproveitar, deixa também me despedindo aí para vocês, deixar vocês na excelente companhia de Henrique e os outros excelentes professores que ajudaram a construir esse maravilhoso curso que a gente tem. Então,
Por favor, fiquem bem acompanhados que a gente vai começar uma aulinha, inclusive de previdência agora. Grande abraço, gente, tudo de bom. Boa aula aí, Dani. Boa, Daniel. Valeu, irmão. Boa aula. Tá aqui resolvendo questões. Aí a gente vê o melhor dia. Muito bem, acabei antecipando aqui o módulo 3. Dani, uma dica para o módulo 1. Antes de dar a dica, eu quero só complementar o que o Kleber falou, que eu sempre falo isso para os alunos, assim, independente de obter a certificação ou não, é claro que o objetivo de todo mundo é obter a certificação, poder utilizar a marca CFP, né, que é uma marca aí de bastante peso e prestígio no mercado financeiro, mas a jornada de conhecimento adquirido durante o processo de estudos, ela é muito enriquecedora. Isso que o Kleber falou é a mais pura verdade. Você, depois que passa pelos 6 módulos de estudo do CFP, você se transforma num outro profissional, independente de ter obtido a certificação ou não. Então, acho que enriquece muito o discurso, a gente obtém, de fato, muito conhecimento, assim, um conhecimento que é fantástico, assim. Então, vale a pena em todos os sentidos a preparação para o CFP. Não é fácil, é uma preparação árdua. Eu estou com 2 alunos que eu estou acompanhando a preparação, inclusive acho que estão nos assistindo aqui, que a gente sempre conversa e eles têm compartilhado comigo aí o processo de estudos e falam assim, nossa, é muito diferente da preparação para o CEA, mas eu estou fascinado com o conhecimento. E, assim, isso é, de fato... acho que o maior ganho do CFP é esse conhecimento mesmo aí que a gente adquire, que é diferenciado do mercado. Dica para o módulo 1, estudar muito. É o módulo mais extenso da prova. Não é um módulo de um grau de dificuldade alta, é um módulo com grau de dificuldade média. E, principalmente, tem que dominar bem as questões, porque vão ter questões extensas na prova, né? Principalmente as questões de orçamento. Então, assim, gente, não tem jeito, né? Como diz um aluno, é sentar, estudar e estar preparado para o que você vai encontrar na prova, né? Principalmente, reforçando o que nós já falamos, não descuidar da parte teórica, processo de planejamento financeiro, precisa estar na ponta da língua os 6 passos e o que acontece em cada uma dessas etapas, é o que pega muito os alunos, o que fazer em cada uma das etapas do processo, né? Código de ética e, é claro, a matemática financeira na ponta da língua. O módulo 1 eu vejo o seguinte, lá no CEA, né, a gente fala do suitability. No CEA, na Agente Autônoma, a gente fala do suitability, que você vai ver a situação financeira do cliente, o objetivo e o perfil, né? É a mesma coisa que você vai fazer no CFP, só que muito mais completo. Exatamente. Então, com muito mais detalhes do que essa visão mais simples que você tem lá no CPA 10, 20 CEA, né? Então, você vai montar uma análise desse tipo aqui, ó. Qual é a renda do casal? Mas a pessoa não sabe quanto ganha. Quando você vai para alta renda, não é tão fácil assim a pessoa saber quanto ganha. As fontes de renda são várias, tem um monte de receitas e despesas, né? Não é tão simples assim. Quanto ganha, quanto gasta, endividamento, de onde vêm os bens, qual é o patrimônio que essa pessoa tem. E aí você vai começar a construir efetivamente o plano, né? Vai construir efetivamente o plano, são as etapas do planejamento financeiro. E aí entra o código de ética para você trabalhar dentro de uma ética. Mais ou menos isso que é uma análise exigida ali no módulo 1. É uma análise de suitability ampliada, né? No CEA você recebe o perfil do cliente, no CFP você constrói, né? Perfeito. E ainda vai levar situações de economia e outras situações em consideração. A coisa não é tão... o conservador aplica no DI, né? Exato. A coisa não é tão assim. Não é bem assim. Você vai ter que analisar um pouco mais de fatores. Isso. Bom, deixa eu falar aqui do módulo 2, que o módulo 2 o Alan não pôde estar presente, que ele também está dando aula hoje. Deixa eu dar aqui uma dica rápida aqui do módulo 2. Desculpa, nem perguntei, Kleber e Anderson, alguma complementação? Não, Henrique, eu acho que do módulo 1 é mais o que a gente já falou mesmo, ficar de olho, né, nessa questão do código de ética e ficar de olho
nessas fases do planejamento financeiro, porque a prova não é de pegadinha, então você tem que saber cada etapa do planejamento mesmo. Ele vai trazer uma situação e você vai ver onde se enquadra. Então, gente, mais uma vez eu vou reforçar, é uma disciplina que você não pode ir para a prova sem ler. E eu digo, lê muito, tá? Não leia só uma vez. E, lógico, fazer os exercícios, porque vai fazer toda a diferença para a sua aprovação. Contribui muito para a média lá de 70% que você precisa, a média global da prova, né? Você vai precisar de 70%, sendo que não pode fazer menos de 50% em nenhuma das disciplinas. Então, eu vou reforçar isso porque faz a diferença para você. Eu acho que o módulo 1, acho que era isso que você ia falar, né, Henrique? Se você não for bem nele, é muito difícil atingir os 70% da prova. Exatamente, Dani. É por isso que eu estou falando, para não perder isso de vista. Você está certíssimo. Eu acho que a prova vale a pena fazer inteira, para quem não começou ainda, vale sempre começar por todos, e tem 2 módulos que não tem como você passar em branco. O módulo 1 não tem como, porque ele vai te dar... Eu diria que assim, o módulo 1 é o início da história. O módulo 6 é o final da história. O meio dessa história são os módulos 2, 3 e 4, que é o que você vai fazer com isso, como você vai resolver o problema e qual é a maneira mais inteligente. Então, assim, entender como começa, entender como termina, é o ponto cerne para que você tenha boas soluções no meio. Se você não entender bem como é que começou a história, que é o planejamento, e não entender quais são os possíveis problemas que isso vai gerar lá no final da vida, você não consegue pensar nas melhores soluções. O módulo acaba muito entrando, auxiliando esses 2, porque é uma ferramenta. Mas a parte que o Henrique vai comentar agora do módulo 2 e mesmo que o do módulo 3 que o Daniel acabou de comentar, são o quê? São soluções mais inteligentes para aquilo dali, né? Quanto mais a gente estuda no CFP, ao contrário do que a gente estava falando aí da prova de CEA e tudo mais, que você já fala, começa com perfil X e assim você resolve. Não, aqui você tem N soluções, né? Aí você pode solucionar parte por investimento, parte por seguro, parte por previdência. Cada um vai ter seu jeito diferente aí. Exatamente, Anderson. Módulo 2, né? A análise do módulo 2 é isso aqui, ó. Você vai ter que montar essa pizza aí de produtos. Então, você vai ter que analisar as situações, para que o cliente vai usar o dinheiro e montar uma carteira de produtos de investimento para ele. É isso que você vai fazer. Então, não adianta só saber que a NTNB é um título pré-fixado e tem um componente pós no IPCA. Você vai ter que saber se é bom lá para o Eduardo ou não, né? E aí, quando ele é bom para o Eduardo? Para esta aplicação, desse dinheiro que ele está guardando com este propósito, a NTNB se encaixa. Ações com bons dividendos. Nem sempre isso aí é uma aplicação arrojada. Pode ser uma aplicação moderada. Depende do objetivo. Então, são essas análises que você vai precisar olhar lá no CFP para o módulo 2, né? Você vai pegar todo aquele conteúdo que você viu lá no CE, no agente autônomo, só que você vai ter que transformar isso numa carteira de cliente, para o cliente vai ter que saber como usa. Quando eu indico uma NTNB, quando eu indico uma debênture, quando eu indico cada um dos produtos. Então, é isso o módulo 2, né? Esse é o grande objetivo do módulo 2. E eu, particularmente, recomendo você começar a prova pelo módulo 2. O módulo 1 é um módulo que, se você não tomar cuidado, você pode se perder no tempo. E aí é muito comum, eu vejo muita gente chegando, termina o módulo 1, falta meia hora para terminar a parte da manhã. Aí não dá tempo de fazer o módulo 2. Posso dar o meu depoimento pessoal? Inclusive, eu ia até comentar isso, né? Que muita gente, às vezes, tem a mania de fazer prova e marcando questões para depois voltar corrigindo e depois marcar o gabarito. Não dá tempo de fazer isso no CFP, porque eu fui fazer isso e quase não consegui fazer o módulo 2. Porque quando eu terminei o módulo 1, aí que eu fui marcar o gabarito, eu vi que já que não ia dar tempo e tive só 1 hora para fazer o módulo 2 inteiro. Então, isso que você falou é importantíssimo, porque, de fato, a parte da manhã é mesmo muito corrida e são 2 provas que facilmente faz você se perder no tempo, porque são muitos cálculos e, às vezes, você fica ali quebrando cabeça com um cálculo que você está emperrado e o tempo passa e, quando você vê, já era o agente da sala já está recolhendo a prova e aí, Deus me livre, é um desespero.
Muito bem, vamos para a parte da tarde, então. O Daniel já falou do módulo 3, né? Quem for ver as aulas de revisão que estão gravadas aí nas redes sociais, no Instagram eu estou subindo devagar, porque lá é de 1 em 1 hora, mas no Facebook e no YouTube já estão. Vai ver que eu recomendo começar a parte da tarde com o módulo 3, por causa das contas, tira um pouco o sono. Mas depois eu falo para ir para o módulo e de trás para frente, né? 6, 5 e 4. Mas vamos seguir a ordem da prova, Anderson. E aí, dica para o módulo 4? Aprenda muito bem a parte de seguro de vida, porque é a que mais cai, disparadamente. E segundo, é uma questão que a prova vem se atualizando, e isso é uma coisa também que ela vai fazendo, entenda muito bem as questões de responsabilidade civil. Eu acho que são questões aí, foi muito boa, até uma turma online que a gente fez, que eu tive a oportunidade de estar com o Kleber literalmente do meu lado. E eu acho que foi muito enriquecedor para a turma, porque o Kleber, como advogado, também tem muitos detalhes ali dessa parte de responsabilidade civil, que tem a ver lá na frente com o sucessório, mas tem muito a ver com as responsabilidades. E cada vez mais a gente está seguindo para um modelo que tende a ser um modelo muito parecido com o americano. Inclusive, várias questões de prova, e a maneira como a prova foi pensada é muito no modelo americano. Quando a gente estava falando ali do planejamento e tudo mais, a questão que eu acho mais difícil de organizar é porque a gente tem que pensar no ano. Não adianta pensar mês a mês, tem que pensar ano. Reforma de casa, você faz uma vez por ano? Não, mas de 2 em 2 anos você faz, de 3 em 3 anos você faz. A prova, às vezes, te cobra coisas nesse sentido. IPTU, você paga uma vez no ano só, mas aquela conta está lá no anual. Então, assim, o planejamento é sempre pensado ao ano, né? Quando a gente vai pensar em seguro, o seguro é feito ao ano. A responsabilidade civil é paga ao ano. Então, assim, tem várias coisas aí que vão trazer nesse sentido. E a responsabilidade civil, ela vai misturar a parte de pessoa física com a parte de pessoa jurídica. E aí faz muito sentido, por exemplo, se a pessoa é empresária. Poxa, aí a responsabilidade civil para ele tem dois pontos. Tem a questão da profissão e tem a questão dele, o autônomo também, né? Tem essa questão da profissão e tem a questão legal. Os dois têm que ser observados. Então, acho que, assim, a principal dica é nesse sentido, é um módulo relativamente pequeno, mas é um módulo que você tem que entender para que ele serve para você pensar na boa solução de seguro. Eu brinco assim na aula que eu falo assim, seguro é muito bom para a classe média, principalmente. Por quê? Porque ele vai entrar como um complemento enquanto você ainda não consegue juntar muito dinheiro. Então, o seguro de vida entra muito nesse momento. A segunda coisa é o quê? Pode ser que um processo civil venha acabar com o seu patrimônio. Como se proteger disso? O seguro de responsabilidade civil também vai ser bastante peculiar. No mais, questões de cálculo cai pouco, não cai muito. Quando cai mais, pelo que eu vi, cai um pouco de questão de vida e algumas também de questão automotiva, que acaba ficando um pouco mais fácil, os cálculos de prêmio e tudo mais. Tem uma certa logística ali, tem umas características também que é importante você entender, mas eu acho que no final das contas, minha dica para a prova é estude bem seguro de vida e complementar a isso responsabilidade civil. Eu acho que são esses dois pontos mais cobrados. Assim. O cálculo de prêmio cai bastante mesmo. Cai, mas assim, não são cálculos complicados de fazer. Se você entendeu bem essas outras partes dos outros módulos, chegou ali já está tranquilo. E se você não entendeu bem dos outros, aí você tem problema nos outros, não nesse. A análise de seguro é mais ou menos o que está na tela, né? Você vai ter que analisar o que ele vai precisar contratar e quanto custa. Esse é um ponto-chave. Obrigado até por esse ensejo, Henrique, que é assim, muitas das vezes você tem seguro para tudo, mas às vezes ele custa muito caro. Será que faz sentido fazer ou não? A análise custo-benefício é que normalmente fala mais alto. Vale o preço? O risco é grande, mas vale o preço? Não, o preço é muito alto, então deixa quieto. E é muito o que você falou, é muito para classe média, né? É o que o patrimônio não é capaz de pagar, né? Essa coisa tem que prestar bastante atenção. Não faz sentido fazer um seguro de uma coisa que seu patrimônio consegue pagar. E o engraçado, viu, Henrique, tem algumas questões de seguro que elas vêm também no módulo 1. Quando você vai fazer o cálculo lá, você tem um evento morte e tinha um seguro de vida, né? Então, se você errar também esse cálculo, não considerando o seguro de vida, você provavelmente perde a questão. É mais um insight aí que eu dou para vocês, que a prova está interligada, né? Então, quem faz a prova em módulos individuais, ele tem essa questão da perda do time, né? Porque se eu estou estudando todas as disciplinas de forma concomitante, se surge uma questão no módulo 1 lá, do planejamento, que está falando de seguro, eu já estudei isso lá no módulo de seguro. Mas se eu for eliminando, né, as disciplinas,
acaba que eu não tenho esse link, porque eu fico focado ali naquele estudo customizado por módulo, né? Então, essa é uma vantagem competitiva também, para quem faz a prova completa, né? O que ele vê das outras disciplinas, como a gente vê em fiscal também, a gente vai ver que no fiscal, a tributação de produtos de investimento tem um pouco a ver com o que está lá no módulo 2. Porque se eu não aprendo no módulo 1, se eu não aprendo direito os produtos de investimento, qual é a natureza dele, qual é a tributação, eu perco também uma questão lá no módulo 5. Isso foi só para dizer dessa interligação que tem a prova para quem faz completo, né? É uma vantagem competitiva, na minha opinião, muito grande. Muito bem. E aí, Cleber? Segue com a palavra aí. Uma dica para o módulo 5. Ah, sim. Ok, vamos falar um pouquinho, então, do módulo 5, pessoal. Esse módulo é um módulo que ele traz conceitos do direito tributário, primeiramente, né? Mas você não precisa se preocupar muito com esses conceitos do direito tributário, porque você vai estudar uma gama de assuntos para responder a uma única questão. Normalmente, eu sempre falo em aula que eles vão querer saber quando é que o tributo entra em vigor. Então, lá a gente dá as características e as exceções, é bem fácil também de você responder essa questão. E fala sobre os princípios tributários, né? Que horas eu posso criar o tributo, como é que eu posso cobrar esse tributo, se em alguma circunstância especial eu posso cobrar ou não esse tributo. Então, essa é a parte que a gente tem que estudar, que eu chamo de parte teórica. Aí a gente vai ter as questões relacionadas ao IR na pessoa física. Normalmente, ela é uma questão dupla, né? A prova ela coloca um case único para você responder duas questões. Responder se o contribuinte ele deve optar pela tabela completa ou pela tabela simplificada. Então, é uma questão também que é uma questão bastante prática, então, à medida que a gente vai exercitando, a gente responde com tranquilidade. Depois, a gente fala um pouco da tributação na pessoa jurídica, a prova adora também a tributação na pessoa jurídica, porque ela vai dar um exemplo de empresas de lucro real e lucro presumido. E aí você não sabe na prova se vem real ou presumido. Então, a gente trabalha também essas duas formas de tributação e você, na hora da questão, consegue responder. Para que a gente responde, para que a gente quer apurar o imposto de renda na pessoa jurídica? Para descobrir quanto a empresa vai distribuir a título de dividendos e quanto ela vai distribuir também a título de juros sobre o capital próprio, JCP. Cada um desses itens vai ter uma tributação diferente na prova. Então, passadas essas questões, a prova também trata da tributação sobre imóveis e das isenções no imposto de renda. É muito interessante, né? O Henrique, inclusive, quando inicia o curso do CFP, ele traz lá uma questão que o investidor ele tem dinheiro aplicado no fundo imobiliário, aplicado em imóveis, né? Aí ele traz um exemplo do CDB e do VGBL. E essa questão, você no primeiro momento talvez não entenda, mas depois você vai entender, quando você passar por todas essas fases, né? Entendendo como cada produto é tributado. E ele fala, a prova vai trazer também a questão das isenções. A gente vai ver que algumas classes, elas vão ter isenção de imposto de renda e algumas classes vão estar imunes. Então, a prova também costuma trazer esse tipo de pergunta. E aí a gente tem a parte que eu chamo qual é a parte principal da nossa prova do módulo 5? Tributação na pessoa física, tributação na pessoa jurídica e a tributação sobre os produtos de investimento. Aí 40% da sua prova está na tributação de produtos de investimento. Agora, pessoal, por exemplo, todo mundo sabe como é a tributação em ações, como é a isenção. Só que a prova ela não vai fazer uma pergunta direta. Qual a isenção de alienações à vista no mercado de ações? Ela jamais vai fazer essa pergunta. Ela vai trazer uma pergunta muito sofisticada, porque ela vai misturar os conceitos. Ela vai dizer que o Henrique comprou essas ações, vai trazer a data de compra, depois vai trazer a data de venda, e ela vai fazer uma pergunta assim, ó, quanto deve ser recolhido no DARF, por exemplo? Aí você tem que ter um domínio muito grande de quanto é a retenção, se for day trade ou se for venda, alienação em datas diferentes, que o mercado chama de swing trade, né? Então, essa parte da prova, quando a gente fala de tributação de produtos de investimento, ela vai trazer, sim, questões muito mais sofisticadas. Mas por que eu digo que é um módulo que você pode vencer com facilidade?
porque normalmente a tributação sobre produtos de investimento tem a ver com o seu dia a dia, ou como gerente de banco, ou como gestor de fundos, ou como gestor de carteiras. Qualquer coisa que tenha te trazido para fazer essa prova, né, traz normalmente esse conhecimento prévio. É muito incomum uma pessoa vir fazer essa prova sem ter passado, né, Henrique? Pelo CPA 10, pelo 20, né, pelo CER. É muito incomum uma pessoa ir fazer essa certificação direto. Mas se ela já for do mercado, esse módulo fica bem simplório, tá? Para as pessoas. Então, se alguém quiser contribuir... São análises desse tipo aí que eu coloquei agora na tela, né? Você tem que fazer uma análise completa da situação financeira, ver as isenções, aonde ele paga imposto, se a isenção vale a pena ser usada ou não, né? Então, todas essas análises você vai ter que ser capaz de fazer lá no módulo 5. Às vezes, tendo que fazer a conta. Eu quero só acrescentar aqui que é uma coisa que sempre pega muito, né? Que tem a tributação no exterior também, mas uma coisa que pega bastante e cai muito, né? Então, aquela questão, aonde foi ganho o dinheiro da aplicação? Foi aqui, foi lá, foi remetido, foi expatriado? Então, isso é um assunto que cai muito, mas acho que o que é mais importante que o candidato tem que estar bem preparado, porque vai ser cobrado fazer vários cálculos de imposto de renda, né? O que o Kleber falou, vem duas perguntas, se faz um modelo simplificado ou no completo. Então, precisa estar bem preparado com as bases de cálculo que se aplicam às alíquotas, né? Qual base de cálculo que se aplica o INSS, o imposto de renda, porque você vai ser cobrado de fazer esse cálculo e se você não domina isso, você sabe usar a tabela de IR, mas você vai errar porque você não soube calcular bem a base de cálculo, a base que você vai aplicar a alíquota. Então, acho que isso é um ponto de atenção aí bem interessante para o módulo 5. E eu acho, Dani, obrigado, viu, por você ter lembrado disso. A gente viu que o mercado liberou a compra de BDRs, né? Então, provavelmente, esse assunto de tributação no exterior vai estar muito quente na nossa próxima prova, né? E, normalmente, a gente tem uma grande diferença quando fala de tributação no exterior, né? Se os recursos são oriundos do Brasil ou se os recursos já estão no exterior. Então, são algumas dicas assim que você não pode errar. Agora, qual a grande dica que eu dou em sala de aula para o aluno quando a gente fala de tributação no exterior? Pessoal, normalmente a tributação para o brasileiro é a mesma tributação do Código Tributário Nacional Brasileiro. Aí a gente tem três, que vocês vão entender na aula, a gente tem 3 exceções. Então, se você não estiver dentro dessas 3 exceções, você vai seguir o modelo brasileiro de tributação de JCP, de tributação de dividendos, né? E da tributação do ganho, da alienação de ações com ganho. Então, isso é muito interessante que você vai ver. Se eu aprendi primeiro o meu sistema tributário, como funciona, se eu aprendi a chegar à minha base de cálculo, e se eu aprendi quais são as alíquotas, eu tenho aí 80% de chance de não errar uma questão de tributação no exterior. E aí vocês vão aprender... Pode terminar. Pode falar, Dani. É porque basicamente a diferença é se você vai fazer a conta em real ou em dólar, mas as alíquotas vão ser as mesmas, né? Exato, você vai se beneficiar de variação cambial ou não. Com 3 pequenas exceções. A gente vai ver que o investidor de um país estrangeiro que compra papéis no Brasil, a gente vai ver que o Brasil vai conceder para ele uma distinção. Ele vai pagar menos imposto que o brasileiro. Isso para fomentar o quê, pessoal? Para fomentar que as pessoas investam também no nosso mercado, né? Porque esse fomento faz com que o mercado ele fique muito mais dinâmico. Então, o mercado ele tem que ter liquidez e ele tem que ter muitos participantes para ele se tornar atrativo, né? Se eu tenho um mercado estático onde eu não consigo atrair ninguém, aí eu também vou ter um grande problema. Então, o legislador ele fez essa pequena diferença que vocês vão aprender com a gente aí ao longo do curso. Vamos lá, Kleber, que temos aí mais 13 minutos de Instagram. Depois o Instagram derruba a gente. Dica para o módulo 6. Ô, Henrique, eu sou suspeito em falar desse módulo, que eu sou completamente apaixonado por esse módulo 6. Ele é um módulo, gente, muito, muito, muito interessante. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o planejamento sucessório propriamente dito, né? E a gente vai ver que o evento morte lá nesse módulo, ele é muito interessante. Porque a morte, ela desencadeia o quê, pessoal? Ela vai desencadear a divisão da herança. E quando é que funciona o planejamento sucessório? Ele vai ser muito eficaz quando o planejamento é feito antes da morte, né?
E esse módulo vai trabalhar muito isso. Então, ele trabalha o regime de bens, ele trabalha a questão do inventário, ele trabalha a questão da divisão patrimonial em vida, quando o detentor ali daquele patrimônio, ele resolve doar uma parte do seu patrimônio, que a gente chama o seguinte, a gente diz que ele só pode fazer essa doação da parte disponível que ele tem da herança, porque os herdeiros legais, eles vão ter direito a uma parte que não pode ser mexida. Então, é muito interessante você saber isso. Você saber que tem regra, que o regime de bens ele define como é que vão ser feitas as coisas. É você saber o seguinte, se eu era detentor de uma herança e eu morri, os meus filhos vão ter direito àquela herança? A gente vai falar também do direito de representação, se o filho ele vai ter direito ou não. Então, tudo isso, o Código Civil vai trazer, mas o engraçado é que a Planejar, ela coloca tudo isso de forma muito sutil na prova. E aí é uma matéria que você tem que ter muita prática, você tem que fazer muitos exercícios. Mas qual é a dica de prova que eu dou? A primeira, pessoal, eu tenho que conhecer todos os regimes de bens. Isso vai ser crucial para eu ter sucesso na prova. A segunda, eu tenho que conhecer uma regra específica. Eu vou saber o seguinte, que o parente mais próximo, ele sempre vai excluir o mais remoto. Explicando em linhas gerais, né? Sempre que eu tiver um parente mais próximo e ocorrer o evento morte, aquele parente vai ter direito à herança. E os colaterais, né? Que são irmãos, primos, tios, eles só vão receber a herança se eu tiver a ausência de todos aqueles herdeiros que o Código Civil chama de herdeiros necessários. Então, pessoal, se eu conheço essas duas regras que eu estou falando, o regime de bens e a regra de distribuição, eu já tenho 50% da minha prova nas mãos, tá? E aí os outros 50% eu vou responder como? Eu vou estudar coisas específicas. Vou estudar o próprio inventário, vou estudar a parte de testamento e vou estudar também a parte de doações. E eu tenho dois impostos muito importantes aí nessa nossa disciplina, que um imposto de competência do município e um imposto de competência do Estado. Do Estado é o ITCMD e do município é o ITIV. A gente vai ver que esse imposto ele é muito marcante, tanto no módulo 5, ele cai, quanto no módulo 6. E, mais uma vez, esse imposto ele vem abordado na prova de uma forma muito sutil. O legislador ele vai trazer um case também, ele vai te perguntar da incidência desses impostos. Tá? No mais, pessoal, essa disciplina do módulo 6, prática. A gente tem que praticar muito. E aí, quem foi meu aluno e está na live, ele vai ver que a gente faz... O Henrique participou de uma das aulas, né? A gente chega a fazer mais de 30 exercícios, estudando cada regime de bens, cada detalhe, se ele é solteiro, se ele é casado, se o pai está vivo, se ele não tinha parentes. Então, é muito interessante isso. Então, o curso ele já traz isso, ele traz esse arcabouço para você, de trazer, no mínimo, 3 questões de cada regime de bens e trazer também as questões relacionadas ao pagamento de imposto. Se alguém quiser contribuir, pode ficar à vontade, tá? Só complementando, bem o que o Kleber falou, né? Tá vendo aqui a análise que a prova vai pedir para você fazer, dissolução do casamento, depois o que entra, o que não entra na partilha, e formas de você fazer a sucessão, né? É essa análise que a prova vai te exigir lá na hora. Eu acho que é muito importante também, Kleber, ressaltar que os temas de... eu esqueci como é que chama, quando deserda e... sim. E tem um outro, deserdar e o outro são dois. Renúncia, né? Renúncia e quando o pai deserda o filho. Como eu tinha falado antes, você pode fazer a renúncia da herança? Pode. É um direito seu de você fazer a renúncia. Só que quando você renuncia, tem um grande problema, né? Quando você renuncia, você exclui também esse direito dos seus filhos. E quando você é deserdado, você cometeu algum tipo de atentado contra o detentor da herança. Ou você levantou falso testemunho, ou tentou agredir, ou agrediu a moral dele. São 5 hipóteses que estão elencadas. Mas é uma coisa muito interessante também, porque essas questões, você domina o miolo da prova, como eu falei, mas essas questões são questões adicionais, né, que você só vai vencer através da leitura.
Então, muito interessante, Dani, você ter trazido isso, porque é muito presente na prova também. Um instrumento que tem caído O bom de você saber de deserção é que você pode conversar com seu filho adolescente. Fala, eu sei fazer deserção, é bom você ficar esperto. Você pode amassar ele. Exatamente. Pobres crianças. E outra coisa também, Dani, como você me lembrou da tributação no exterior, tem uma coisa interessante, né? Como é que funciona a herança se os bens estiverem fora do país? Ou se a pessoa tiver morrido fora do país, né? Ou se ela casou com um estrangeiro e também os bens estão em outro país. Então, é uma técnica que a gente usa que você descobre a resposta, né? É uma técnica muito simples que a gente aprende também na aula, e isso é muito presente. Então, como eu falei, essa é uma das questões mais sofisticadas da prova. A prova ela vai trazer um italiano que morava no Brasil e tinha bens em Portugal, por exemplo. Eu estou dando só um exemplo, tá? E, nesse caso, como funciona a partilha? Qual a lei que vai reger a partilha de bens? A gente explica isso também na prova, e é um tema, assim, uma questão sofisticada que vem muito presente na sua prova. Ele fala também das fundações, né, gente? Está muito na moda, né? Trusts, as pessoas, né? que têm um poder aquisitivo muito alto, elas fazem sempre fundações para destinar o seu patrimônio após a morte. Então, a gente explica isso também e é uma questão muito presente na prova. Trust não é tão caro assim não, Dani. Trust hoje já é bem mais em conta do que já foi no passado, mas eu acho é bem a parte que mistura o meu módulo com o do Kleber, né? Porque o Trust ele paga como um seguro, só que serve muito como sucessório, né? E te permite fazer uma gestão como um fundo exclusivo. Então, ele capta a prova como quase que um todo aí. Exatamente. Tem vantagem tributária, tem vantagem em investimento e tem vantagem na sucessão. Tem várias vantagens. E gestão discricionária. Possibilidade da gestão discricionária. Exatamente. Diz aí, Henrique. Olha, gente, eu já estou ficando com vontade de fazer a prova de novo, vocês acreditam? Eu gosto tanto disso que... Deixa vencer, aí você pode fazer de novo, né? Não, Deus me livre, acabei de renovar, tá ótimo assim. Vamos só dar aula mesmo, assim, já passou essa vontade. Quando a gente dá aula, a vantagem é que a gente estuda, né? Aí nunca para de se preparar para a prova. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa nossa primeira live. Só para passar para todo mundo, o IFB dá os cursos presencialmente de CFP em todas as cidades que estão aí no mapa de vocês. Vocês vão encontrar um desses 5 professores ou outros dos 40 que a gente vai estar apresentando aí, vou estar trazendo aí para responder questão com a gente, né? Ao longo dessas próximas 3 semanas. Vamos conhecer o máximo possível de professores, né? E a gente vai estar aí respondendo questões, e para quem tiver interesse em fazer o curso, estão aí as cidades onde nós estamos presentes. A gente tem a próxima turma mirando na prova de abril de 2021, começando aos sábados, dia 20 de fevereiro, indo até 17 de abril, ou durante a semana à noite, de 22 de abril a 15, de 22 de fevereiro a 15 de abril. As informações de inscrição estão aí na tela de vocês. Também temos a opção online, ao vivo, nas mesmas datas. E aí os professores são exatamente esses que apareceram aqui hoje, mais o Thiago e o Alan, que hoje não puderam estar, né? Então é isso. Queria agradecer a paciência aí e aproveitar aí para me despedir. Dani, boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Até amanhã, né, Henrique? Amanhã a gente está aqui resolvendo questões do módulo 1. Então, nós nos vemos de novo amanhã. É mesmo. Até amanhã, Dani. Até amanhã, Anderson. Tchau, pessoal, Henrique. muito obrigado. Até amanhã, Henrique. Tchau, meninos. Eu acho muito que vai obrigado ser mais aí, tarde viu? um pouquinho. Deve ser dia 20, né? Acho que é semana que vem. Aí a gente agenda direitinho. Aí tem que ver a agenda de todo mundo, né? Do Kleber e sua. Combinado, tá tudo certo. Eu sei que eu tenho amanhã com a Dani. Depois, quarta-feira, módulo 2 com Alan. Aí, quinta-feira, a gente vê que módulo a gente põe no ar, né? Ok. Perfeito. Mas amanhã é a Dani e o Adalto, lá de Curitiba. Aí, terça, o Thiago e o Alan. Na terça, na quarta. E aí, na quinta, a gente vê. Ok. Aí a gente vai agendando. É isso, pessoal. Boa noite, obrigado pela atenção. E nos acompanhe aí
ao longo dessas 3 semanas. Te garanto que amanhã, pelo menos mais 4 questões você acerta na sua prova. Vai ser top. Ok. Vamos lá, rumo à aprovação. Valeu, galera. Boa noite, bons estudos. Bons estudos para todo mundo, gente. Boa sorte na prova. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau, tchau.